Se eu perguntar para você qual a parábola mais conhecida da Bíblia, muito provavelmente o que vem à sua mente é a parábola do filho pródigo. Mas e se eu te disser que nem esse nome deveria ser dado à parábola? E se eu disser que Jesus nunca quis que a gente prestasse atenção no primeiro filho? E se eu disser para você que provavelmente são 2 filhos pródigos e não um só? E mais, tem um detalhe muito importante dessa parábola que eu vou revelar lá no fim deste vídeo, então não perca e fica comigo aqui até o final. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15 de Lucas, onde nós encontramos a parábola do filho pródigo, uma palavra rica, cheia de significados e ensinamentos para a nossa vida de fé hoje. Vamos olhar o contexto histórico, a cultura judaica e entender o que Jesus quis dizer com essa parábola. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like também para que esse vídeo alcance mais pessoas e nós possamos estender a palavra de Deus ao coração dessas pessoas. E prepare a sua Bíblia na mão, porque provavelmente você nunca mais vai ler essa parábola do mesmo jeito. Existe um erro que muitas pessoas cometem ao interpretar essa parábola. Começam a ler a partir do versículo 11, mas nenhuma parábola pode ser retirada do seu contexto. Por isso, o versículo-chave para interpretar essa parábola é o versículo 1 do capítulo 15, que diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam fariseus e os escribas, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Diante de Jesus, o grupo de pecadores, e atrás deste grupo, os fariseus e os mestres da lei, que estão lá reclamando ou murmurando dos ensinos de Jesus. Esses 2 públicos são ouvintes da parábola que Jesus está mencionando. Mas vejam, Jesus não contou apenas a parábola do filho pródigo para eles. Jesus contou a moeda perdida, a ovelha perdida e depois a do filho pródigo. E essas 3 parábolas contam exatamente a mesma mensagem. Só que a parábola do filho pródigo, ela tem uma ênfase um pouco mais específica, um pouco mais direta, principalmente aos mestres da lei e aos fariseus. O grande choque aqui dessa parábola é o versículo em que eu destaco, onde o filho vem ao pai e pede: pai, dá-me a minha parte na herança. Vejam, pedir a parte da herança em vida é desejar a morte do pai. Porque a herança só é repartida depois de um grande luto, depois que o patriarca e a matriarca da casa acabam morrendo. O partir da herança não era para ser algo festivo e alegre, pois alguém muito querido, de respeito da tua vida, a tua geração anterior, morreu. E agora você herda os bens dos seus pais. Mas a parábola diz que o filho foi diante do pai e pediu em vida. Ele desejava mais a sua parte na herança do que a própria presença do pai. Então assim o pai faz, reparte a sua parte. Mas vejam, há um problema muito, muito forte aqui, principalmente nessa parte. O filho fazer isso, culturalmente, ele estava rompendo não só a relação com o pai, mas também com os seus familiares, com a sua tribo, com a sua cultura. Ele estava desejando a morte do pai ou matando o pai, e isso dava para ele consequências pesadíssimas. Ele poderia ser morto se ele fizesse isso. Mas a parábola, ele pega os seus bens e sai mundo afora a gastar a sua parte. Agora imagine você dizer isso para o seu pai hoje. O seu pai é velhinho ou já chegando à idade mais avançada e você chegar: pai, me dá a parte da herança que eu quero gastar tudo, eu quero torrar tudo. Não imagina que isso vai trazer uma tristeza muito grande para o coração do seu pai, mesmo na cultura em que nós vivemos. Imagina isso numa cultura patriarcal. Que desespero será? Que dor para o coração do pai ouvir algo assim. E outra coisa, isso prova que o filho já estava totalmente desligado do pai. Estava totalmente ou espiritualmente morto. Ele não tinha mais sentimentos pelo seu pai. Mas aqui tem um detalhe. Muitas pessoas acham que o pecado dele foi sair de casa e começar a gastar o seu dinheiro com prostitutas, com festas, mas o pecado dele começou no coração dele quando ele já desejou a morte do pai, muito antes. Então ele já estava morto, ele só continuou vivendo o caminho que ele tinha escolhido para viver.
na visão bíblica, o pecado nunca está ligado somente com o ato em si, mas sim com o desligamento do Pai. Quando a gente deixa de crer, a gente sabe, a gente pretende, mas o pecado é tão forte que ele nos desliga do Pai, ele nos afasta do Pai. Se nós dermos corda a esse pecado, mais nos afastaremos. Agora, se nós nos arrependermos dos nossos pecados e crermos em Jesus, nós nos aproximamos do Pai, porque Ele se aproxima de nós. Mas deixe isso um pouco mais para o fim da parábola, que vocês vão ver que faz muito sentido. O que Jesus está denunciando aqui nesta parábola não é só o pecado do filho pródigo, mas o pecado de Adão, o pecado do povo de Israel todas as vezes que eles se afastaram dos cuidados de Deus. Isso que o filho fez é reflexo da humanidade em si, que se afastou dos cuidados do Pai. Aí aqui temos outro fato importante. Diz o texto então que o filho pegou a sua parte da herança e foi para um país distante. Meus queridos, sabe quando isso aconteceu? Quando o povo é levado para um país distante? Justamente quando esse povo era levado cativo por outros povos. E quando que isso acontecia? Se você olhar no Antigo Testamento, todas as vezes que o povo se desviava das vontades de Deus e dos mandamentos de Deus, um povo vinha e dominava eles. Os assírios, os babilônicos, todos os povos ao redor que não cultuavam o Deus de Israel, muitas vezes foram peças fundamentais para exilar este povo e o povo pagar pelos seus pecados, ou pagar não, mas ser punido pelos seus pecados. E esse exílio nessa parábola aqui também reflete esta imagem. Ele sai de casa, ele é retirado, ele não faz mais parte daquele povo. Ele foi exilado, mas ele escolheu esse exílio. Ele escolheu tanto o povo do Antigo Testamento quanto o filho pródigo. Foram decisões deles escolherem serem exilados. E foram. Enquanto tinha dinheiro, enquanto estava com a saúde legal, quando estava tudo funcionando, beleza. Mas aí veio fome e ele começou a passar necessidade. E aí a vida daquele homem foi ladeira abaixo. Ele foi tratar de porcos, se tornou servo, primeiramente. O filho do dono, se tornou servo, e como servo teve que tratar porcos. Para um povo que ele estava não era um problema, mas para ele, encostar num porco, tratar de um porco, é algo que o tornava impuro. Então ele estava na pior das piores situações, tanto espiritual quanto física. Tanto é que o texto diz que ele teve vontade de comer a comida dos porcos. E aí veio o texto e diz, ele caindo em si. O que é cair em si aqui neste caso? Ele lembra que na casa do pai dele, até o empregado está melhor que ele. Então vem a barganha, a troca. E isso é muito evidente nessa parábola. Por quê? Porque ele quer negociar. Não, eu vou lá para casa do meu pai, eu não preciso mais ser filho, porque eu já joguei tudo fora mesmo. Eu vou lá como empregado, porque o empregado pelo menos tem comida, pelo menos passa bem, pode dormir tranquilo, não está impuro. E ele, então, com essa negociação em mente, volta para a casa do pai. E aqui está o auge da parábola. Na minha concepção, o texto não diz isso, mas eu me coloco no lugar de pai e eu imagino que esse homem ficou todos os dias no alto da colina, no alto da casa, sempre esperando o seu filho voltar. Eu tenho essa imagem comigo. Aquele coração do pai amargurado, sabendo que o filho está morto ou que nunca mais pode voltar, olhando para o horizonte e de repente ao longe ele vê o filho voltando. Qual deveria ser a reação de um pai de família da época de Jesus? Contido, mantendo a regra, a linha, não esboçando emoções, saindo correndo. Não, jamais. Ele teria que manter a frieza e a firmeza e manter a sua palavra. Mas o texto diz o oposto. O texto diz que o homem sai correndo ao encontro do filho, tira o seu anel e coloca no dedo do filho. Ou seja, o anel que o patriarca usava dava o direito daquele filho. Isso lembra o quê? A aliança. Todas as alianças que Deus fez com o povo do Antigo Testamento garantiu a eles a segurança.
agora ninguém mais pode tocar em você. O pai não se preocupa se ele está sujo, se ele está fedendo, se ele está isso ou se ele está aquilo. Ele não deixa nem o filho dar a sua versão e tentar negociar com o pai uma nova moradia. Ele o interrompe, o beija, o abraça, dá novamente a filiação a ele. Mande o empregado então colocar roupas novas, roupas limpas nele e celebra, matando o animal gordo. O animal gordo que provavelmente ficava numa ceva, guardado para que em ocasiões especiais fosse sacrificado. E essa, o pai, é uma das ocasiões mais especiais possíveis. Então, tá todo mundo celebrando, todo mundo feliz, o pai com o coração cheio, pois o filho que estava morto agora está vivo. E aí, o filho mais velho está no campo. Quando ele chega, aquela bagunça, aquela festa, todo mundo celebrando, e ele pergunta para o empregado: o que está acontecendo? O teu pai, o teu irmão voltou e o teu pai celebrou uma festa para ele. E aquilo dá uma raiva nele, uma indignação total. Por que ele fica com raiva? Porque ele acha injusto o filho ter voltado e o pai ter celebrado com ele. Ele, de certa forma, posso dizer que está certo? Talvez, porque a gente age assim também. A gente age assim como? Quando a gente está participando de um culto, quando está na igreja e olha para alguém e pensa: não, mas você não devia estar aqui. É a mesma atitude que aquele homem teve com seu irmão. É a gente olhar assim: não, mas você não é digno de estar aqui. Você não pode fazer parte disso, porque você escolheu sair, porque você jogou tudo fora, porque você matou o pai, porque você abandonou sua fé. E aí a gente se coloca num pedestal mais alto e diz: não, mas eu continuei, eu mereço, eu sou o cara, eu tenho que ficar. E tudo que o pai fizer com ele tem que ser feito pelo menos comigo também. E aí ele questiona, né? Mas comigo eu não tenho um cabrito para celebrar com meus amigos. E o pai, todo amoroso, abraça ele e diz: mas filho, tudo que é meu é seu. Você que não aproveitou. O que essa parábola está dizendo para nós hoje? Vou dar uma pausa aqui no contar da parábola. Primeiro, a vida como igreja. O filho que ficou em casa também é pródigo, porque ele também não entendeu o amor do pai. Ele também não entendeu que ele só tem o que tem e só é o que é porque o pai ama ele também, porque o pai cuida dele. E aí, quando ele olha para o irmão e vê que o irmão não é mais digno de receber aquilo, ele fica com raiva, ele fica com inveja, porque o irmão não fez o que ele fez, o irmão não foi para o culto, o irmão não participou da ceia, o irmão não obedeceu ao pai e à mãe, o irmão não cumpriu as regras. Para quem que Jesus está falando isso? Lembram dos dois grupos que a parábola tinha? Os pecadores, que é o irmão que saiu de casa, e os fariseus. Os fariseus e os mestres da lei são o segundo irmão, que estão dentro da casa do pai, são amados pelo pai, mas rejeitam as pessoas por causa dos seus pecados. E aí Jesus se misturando com essas pessoas, que nem a gente leu lá no início do capítulo 15, que eu falei para vocês, você se mistura com essas pessoas. Que mestre é esse que se mistura com pecadores? É o Pai, é o Filho de Deus, é o perdão de Deus presente na nossa vida. É isso que essa parábola quer dizer. A presença de Jesus no mundo é o abraço do Pai a um filho que abandonou a fé, a um filho que saiu da igreja, que se afastou, que não quer mais saber de Deus, mas se arrepende, não porque se arrependeu do que fez, mas se arrepende porque as escolhas que ele fez trouxe consequências ruins. É um marido que trai a esposa, é um filho que mente para o pai, quando é pego com a boca na botija ou quando é escancarado o seu pecado, aí ele sente contrição, sente vergonha, mas nunca imagina que Deus vai lá e abraça ele, e perdoa o pecado dele, e dá salvação para ele. E às vezes, nós caímos na tentação de não anunciar o perdão a uma pessoa arrependida, porque a gente acha que ela não merece o perdão. E a gente tem que cuidar disso. A gente pode ser tanto o pecador quanto o fariseu também. E ser o fariseu é ruim, porque o texto deixa em aberto. O texto não diz
se o filho voltou para a festa? Deixou em aberto. Talvez seja um convite para os fariseus que estavam ouvindo ele, pensando assim, olha, voltem, o pai ama vocês também. O pai também se importa com vocês. Vocês são filhos, assim como aquele que está longe de mim. Vejam que parábola incrível. Que parábola incrível. O nome que nós deveríamos dar a essa parábola é a parábola do pai amoroso, e não do filho pródigo. Filho pródigo, todos nós somos. O pecado fez a gente ser filho pródigo. Tanto o que está em casa quanto o que saiu, a gente é os dois. Mas o pai é o destaque dessa parábola. O amor do pai é incondicional. O amor do pai não olha para a sujeira, não olha para o pecado. Ele olha para o ser. Ele olha para aquele que quer estar na presença do pai. Se você faz a tua oração e pede, ó Deus, me auxilie, ou Deus, me salva, Deus com certeza vai te salvar. Eu não tenho dúvida disso, porque essa parábola deixa bem claro que o amor do pai é incondicional. Se você nunca tinha visto essa parábola desta maneira, ou se você tem outras observações que queira fazer também, deixa aqui nos comentários. Será de muita utilidade, principalmente para quem está estudando e ouvindo essa parábola aqui. Que Deus abençoe o estudo da sua palavra na sua vida e que Deus fortaleça muito a sua fé e nunca tire do seu coração a confiança de que Deus é um pai amoroso, de que Deus é um pai que perdoa o pecador, que ama, que o recebe. Seja bem-vindo à casa do Pai. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de mais pessoas também. Em nome de Jesus. Amém. Foi Moisés, um servo fiel.